A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gleuson, faço parte da cooperativa Copersuba, né? Onde nós acompanhamos alguns lotes do Bahia Produtiva. E dentre esses lotes, nós temos alguma atividade de café. E dentre esses empreendimentos, a gente tem a comunidade de Barra do Choça, onde tem a comunidade de Ingazeira, temos a comunidade de Cedro, e a comunidade de Prata, que é a do CPC, né? Onde todos esses empreendimentos trabalham com a cafeicultura. Salientamos, né, que é uma preocupação nossa também está relacionada à questão do meio ambiente, né? Principalmente porque nós acompanhamos esses produtores, a maioria trabalham com a agricultura orgânica, né? Sem grandes usos de veneno. E essa agricultura ela é mais natural possível, né? Aí há a preocupação, né, que alguns produtores no meio deles usam a defensivos, né, ainda convencionais. E esses defensivos, né, por sua vez, eles têm uma ação, né, contra a praga, mas também ele acaba destruindo os outros inimigos naturais que prejudicam a lavoura em outro sentido. Quando a gente fala de inimigos naturais, porque geralmente quando a gente controla um inseto, ele tem o inimigo natural dele que acaba sendo também destruído quando utiliza um inseticida convencional. Então, em alguns casos, os produtores precisam ter essa preocupação relacionada a essa questão também de pragas e doenças. E aí na cafeicultura tem diversas pragas e doenças que acabam interferindo. Dentre essas, a gente tem as mais comuns, que são a questão do bicho mineiro, que é essas folhas aqui mais presentes, né? É uma praga permanente, né, na cultura do café, essa verdinha aí. Ela é uma praga que acaba danificando o limbo das folhas, né, porque ele acaba destruindo um coleóptero que coloca as larvas e essa larva acaba danificando o limbo da folha, né, entre as duas partes. E isso por que afeta diretamente a planta? Porque ela, com esse ataque, ela acaba abortando essa folha e lançando mão de nova folha para poder fazer o processo de fotossíntese. Tem também relacionado às pragas, a broca do café, que é uma praga que é um controle mais fitossanitário do que como praga, né? Acontece quando o produtor deixa café para trás, ou o panhador, né, na própria roça, e esse café ele não tem a catação total na planta, né? Ou no chão também. Essa broca acaba eclodindo do fruto e aí ela retorna, né, para a lavoura no ano seguinte e aí danificando os grãos que estão ainda a colher, né? Isso depreciando, né, na hora de comercializar. É o problema da broca. Temos também relacionado, essas são duas principais pragas, né, que a gente identifica na lavoura mais grave. Claro que existem outras, existem o ácaro, existe a formiga saúva, né, que também está relacionada à atividade do café, mas são mais, eu diria assim, mais sensíveis, né?
As principais são a broca do café e mais o bicho mineiro. Temos também, em classificação das doenças, a gente tem a ferrugem, que é uma doença que ela apresenta as manchas avermelhadas no fundo da folha. Essa é a doença, a ferrugem do cafeiro. Essa é uma doença que acontece quando a planta começa invernal, né? O período climático acaba mudando. A planta está sobre condições de sombreamento e esse sombreamento excessivo acaba ocasionando esse problema com a ferrugem. É uma doença que assim, também quando a planta apresenta, né, ela acaba abortando a folha e isso acaba dificultando a fotossíntese da planta, porque ela vai ter que lançar outra folha nova para continuar o processo de fotossíntese. Então o produtor ele tem que ter essa preocupação também no controle dessa doença. E temos outra doença que também é relacionada ao café, que é a cercóspora. Nós temos aqui alguns exemplos da cercóspora, ela que é uma doença que ataca as folhas e que também ataca os frutos, né? Em estágio já de maturação, período de chumbinho, ela ataca os frutos também, né? Ela apresenta essa mancha amarelada nos pontos da folha e acaba a planta também abortando ela, lançando mão de outra folha nova. E ao lado esquerdo nós temos ali algumas deficiências relacionadas a manganês, né? Ela apresenta essa deficiência no meio da folha e as nervuras brancas no meio da folha. Não? É só coloquei aí para um intuito de a gente identificar o que é praga e o que é doença, né? Então essas laterais aí são doenças, são deficiências, né, nutricionais de manganês. O que eu quero chamar a atenção é que assim, a lavoura em condições adequadas de adubação, de umidade, de clima, né, ideal, ela dificilmente vai ter um problema com doenças e pragas. A gente tem relacionado isso, porque ela em condições ideais a própria planta se defende, né? Mas requer uma preocupação do produtor. Aqui no nosso caso, quando acontece essa situação, nós utilizamos processo natural, né? A gente tem aqui a urina de vaca, que ela é um excelente produto para controle dessa praga. E temos também a cauda de fumo, que também ajuda a repelir essa praga quando ela acontece, pragas e doenças, né? A urina de vaca ela é um produto natural, quer dizer, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está controlando praga e doença, nós estamos adubando a lavoura. Aqui nós temos a cauda de fumo, que é um produto natural. O fumo é repelente, inseticida, antibiótico, cicatrizante, né? E defensivo natural, né? E fungicida também. Então, quando você aplica esse produto natural, você acaba defendendo também das pragas. Então, no nosso caso, nós vamos fazer uma demonstração como é que a gente utiliza. Então, aqui aqui nós já temos 1 litro da calda. Para fazer um volume da calda, necessitaríamos que fazer um teste de vazão. O teste de vazão, o produtor pega o pulverizador que ele trabalha, usa 1 a 2 litros de água e vê quantas plantas ele pulveriza, né? Em cima da quantidade de plantas que ele tem na área, na hectare, ele vai fazer o seu volume de calda, né? Em cima da quantidade de plantas que ele pulveriza. Ele fez a calda, ele não precisa ficar fazendo as medidas todo momento, né? Aqui no caso, para uma medida, vamos supor, de 20 litros d'água, a gente utiliza 1 litro de urina para 10 litros d'água e meio litro e 1 litro de urina para 20 litros d'água. No caso, como a gente vai fazer uma quantidade menor, nós vamos utilizar meio litro de calda de fumo para meio litro de urina de vaca para 5 litros d'água, né? Então vamos fazer aqui a demonstração.
É importante salientar também que o pulverizador para a situação do café precisa ser adequado à lavoura. Por exemplo, se a lavoura já tem um porte como esse que está aí presente, seria ideal ele utilizar ou um pulverizador com trator, caso a lavoura permita, né? Ou então um pulverizador atomizador costal motorizado, né? Para poder ele conseguir, para que ele consiga, né, virar a folha e assim atingir a parte inferior da folha. Boa parte das doenças e fungos, eles se instalam na parte inferior da folha, por parte de baixo, né? E isso, dificilmente um pulverizador costal simples, como esse aqui, vai atingir a parte inferior da folha. Então requer um atomizador costal motorizado. Então nós vamos botar aqui meio litro da calda. Calda de fumo, Calda né? de fumo. Você tá aí com a peneirinha, coando. É necessário coar porque o fumo tem resíduo, né? Pode entupir o bico da bomba. Agora nós vamos utilizar meio litro da urina de vaca. Meio litro seria mais ou menos essa quantidade. Essa urina de vaca aí tá curtida por quanto tempo, Gleice? Lembrar que assim, a urina de vaca ela precisa estar curtida. Essa urina ela já tem mais de ano que ela está aqui armazenada, né? Então ela já está no ponto, ela está curtida. Quando ela apresenta essa coloração escura, né? Bem escura, enegrecida, né? Ela tá aqui com cheiro bastante forte. É ideal que ela tenha nesse ponto. Então vamos lá. Meio litro de urina. Tapar aqui para. E agora a água. Pronto. Só que é o suficiente para fazer o controle de algumas plantas que a gente tem com problema de bicho mineiro e ferrugem, né? Aí sim, né? Essa situação relacionada a café também pode ser feita para outras culturas. É só adequar a questão da vazão, a dosagem, né, de cada ingrediente e adaptar. Ela pode ser utilizada para algumas pragas frutífera, algumas doenças também, no caso do urucum, que a gente tem ali o mofo branco. Tem também a questão das pragas nas hortaliças, que também vão se defender perfeitamente, né? Requer apenas a dosagem. E agora nós vamos fazer um procedimento, como é que a gente deve fazer o controle. Aqui, como eu coloquei, né, a lavoura está um pouco, o porte já adulto, não seria recomendado o uso desse pulverizador, e sim do atomizador costal motorizado, para fazer a aplicação do produto.
Pois bem, pessoal, fizemos a aplicação aqui no café e nós temos algumas plantas aqui que também são mudas que vão ser plantadas, que tem alguns problemas, por exemplo, do mofo branco, que é no urucum, né? Ele sempre ataca e nós vamos aplicar urina de vaca com fumo. Tem também algumas mudas enxertadas que a gente pretende fazer o controle e a defesa, né, de algumas pragas. Tem o abacate que também é enxertado, também nós vamos fazer algum controle nessas culturas. Vamos lá fazer uma demonstração. Por exemplo, aqui no urucum a gente tinha algumas plantas atacadas com o mofo branco e também a cercóspora. Essa aqui é a cercóspora, essa folha amarela aí já tem um ataque a partir dela, né? Essa outra aqui com um ataque recente, né? E aí essa parte aqui interna da folha é o mofo branco. Ele ataca sempre a parte de cima como a parte de baixo. Então é por isso que é importante o produtor também fazer o controle desse fungo. Ali, por exemplo, na laranjeira, a gente tem a larva minadora, que ela é uma larva, uma mariposa que coloca a larva na fase de formação da folha. Aí você pode ver que a folha fica totalmente danificada. Então, esse controle sanitário, a partir da cauda de fumo com urina de vaca, ela repele a mariposa que vai fazer a ovoposição, né, do ovo, que faz esse dano na folha. Olha aí como é que fica. Então, nesse aspecto aqui, a larva vai se alimentar dessa folha e não vai fazer a fotossíntese. Então a gente aplica a cauda com fumo, né, nessa fase onde a folha está sadia, para evitar que o inseto acabe se instalando. Aí a gente faz a aplicação interna, né? Lembrando que tem que molhar toda a planta. Lembrando, essas mudas tiveram recente a enxertia, mas não obtiveram o êxito. A gente vai ter que refazer a enxertia novamente. Essas aqui são mudas de umbuzeiro. A gente vai fazer um controle para evitar que alguma doença chegue, né? Também são umbu gigante. Esses aqui são o lontra e o anagé. Pronto. Está defendido da praga. Vamos lá para outras mudas do urucum. Aqui nós temos o abacate que tem um problema com a vaquinha e come as folhas. Aí esse fendilhamento aqui acontecido é provocado por ela. Então com essa pulverização a gente vai controlar esse fendilhamento aí. O inseto que faz isso, ele vai evitar de chegar até a folha. É um dano significativo, né? Então a gente vai pulverizar de baixo para cima, que caso ele esteja no ambiente, ele vai cair fora, né? Aqui, como vocês viram, né? Nós temos algum mofo branco também atacando o urucuma. Esse é um fungo, né, que ela ataca trazendo essa cobertura com mofo branco. Ele acaba atrapalhando o processo da fotossíntese da planta
esse mofo ele precisa também ser controlado, né? Então a gente aplica inseticida de água e fumo, urina de vaca, que vai resolver a situação. Lembrando que poderia também ser utilizado o leite fresco também pode resolver esse problema. O leite, a dicoada de cinza também ela é eficaz no tratamento. Acabou. Pronto. Finalizamos o nosso controle fitossanitário aqui nas frutíferas. Agora, essas mudas salientando, né? Que a gente está aguardando a melhora do tempo para poder fazer o plantio, né? E a irrigação, né, está sendo providenciada para fazer o plantio e garantir as mudas. Então, no mais, nós agradecemos, né? Mas essa atividade daí, ela está à disposição na plataforma da cooperativa, no YouTube, e a gente espera, né, que os agricultores possam também lançar mão desses artifícios para controlar essas doenças que existem, né, na cafeicultura, na produção de mudas também voltadas, né? E dizer que, né, esses produtos são baratos, não têm agressividade com o próprio ser humano, nem com animais, nem com nenhum ser vivo, né? Está à disposição, alguns agricultores possam assistir.